Existem muitas pessoas que elas querem ter um legado espiritual, querem ter um legado nessa terra que glorifica a Deus, mas na vida dessas pessoas não existem construções de Deus. Esquece, você não vai ter legado de Deus assim. Um legado de Deus, um legado espiritual consistente, saudável, ele tem que ser integralmente construído pelo Espírito Santo. Você tem que ter isso em mente. Para isso acontecer, o que não pode acontecer? O seu homem carnal não pode te governar. Porque se o teu homem carnal te governar, esse legado espiritual que o Senhor quer que você tenha para a glória do nome dEle, jamais vai ser construído. Porque o nosso homem carnal jamais permite valores espirituais serem fundamentados na nossa vida. Tudo que o homem carnal produz é morte, ruína e destruição. Então você tem que estar muito ligado, muito atento em relação à força desse homem carnal que coexiste com o homem espiritual que habita em você. E claro, quando eu digo homem, eu não estou falando de gênero, estou falando da espécie. Então, você tem que estar muito atento com essa mulher carnal que habita dentro de você. Não se engane, não brinque com ele, não brinque com essa mulher carnal que habita dentro de você. Não, mas eu nasci de novo. Para de conversa, você nasceu de novo, mas tem uma natureza muito ruim coexistindo aí dentro de você. E a obra do novo nascimento não extinguiu essa natureza ruim dentro de você. A obra do novo nascimento não aniquilou essa natureza ruim, pecaminosa, carnal, natural dentro de você. Você não vai ver esse ensino nas Escrituras, que o novo nascimento aniquilou, destruiu, anulou, expulsou. Não, você não vai encontrar esse ensino nas Escrituras, mas você vai encontrar no livro de Gálatas, capítulo 5, Paulo dizendo: existe uma luta interna dentro de você, entre carne e espírito. Quando Paulo fala sobre isso em Gálatas 5, Paulo está dizendo, tem uma natureza divina, nascida de novo dentro de você, mas tem uma natureza humana, carnal, está bem viva aí dentro, que se você vacilar, ela vai arruinar você. A nossa natureza humana, queridos, ela é implacável. Ela é implacável, não brinque com ela. Ela é altamente destruidora, impiedosa. Então se você não estiver atento, e tem muita gente que está vacilando, tem muita gente que está viajando, fica tranquilo, não preocupa não, você vai se lascar. A palavra de Deus diz, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Por quê? Esse texto ele diz o porquê. Porque o diabo, o nosso adversário, ele está onde? Procurando o quê? Quem ele pode tragar. Satanás e os seus demônios só têm habilidade sobre homens e mulheres carnais. Homens e mulheres espirituais não são alvos para Satanás e seus demônios. Não são, em nenhuma circunstância, em nenhuma hipótese. Por quê, pastor? Simples, muito simples. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24, responde essa pergunta para a gente. Por que homens espirituais e mulheres espirituais não são alvos, não são vulneráveis? Por que homens espirituais e mulheres espirituais não são vulneráveis? Primeiro, porque são guiados pelo Espírito Santo. Segundo, versículo 24, porque eles já crucificaram a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo, e só homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz no versículo 18 de Gálatas 5, que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, as obras da carne não nos governam. Somente homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo terão a predisposição, não estou falando de vontade, esquece, porque você nunca vai ter vontade disso. Você nunca vai ter vontade de crucificar a sua carne. Você pode sentir necessidade,
Você pode sentir um peso enorme de cobrança para fazê-lo. Mas tudo isso é diferente de vontade. Vontade é prazer, é desejo. A cruz, ela não é desejável. Ela não é. Todo sacrifício, ele tem um significado. Eu quero ficar longe dele. Porque sacrifício fere, sacrifício dói, sacrifício mata. Então a questão não é você ter desejo pela cruz, porque ela não é desejável. O que ela significa é só uma coisa que a cruz significa. Sabe o que ela significa? Maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas a questão não é o significado dela, a questão é o que ela produz na vida de homens e mulheres que a assumem. Essa que é a questão. E o que ela produz na vida de homens e mulheres que a assumem é redenção. Então, homens e mulheres carnais, eles é morte, não tem outro caminho. Amém, queridos? Nosso assunto hoje é salvação. Eu quero ministrar hoje, amanhã para vocês sobre doutrina da salvação. E não tem como começar, não tem como você falar da doutrina da salvação sem antes nós deixarmos bem claro essa questão do homem espiritual e o homem carnal, essa coexistência, né? Essa coexistência de um homem nascido, de uma mulher nascida em pecado, e de um homem e de uma mulher que precisa nascer de novo se quer eternidade. Porque sem esse processo se cumprir do novo nascimento, a salvação não é plena. Então eu quero fazer algumas considerações, como eu fiz agora em relação ao homem carnal e homem natural, homem carnal e homem espiritual. Doutrina da salvação. Nós precisamos saber a respeito desse assunto. Você só evolui em resultado quando você domina determinado conhecimento. Se você não dominar o conhecimento pertinente ao que você quer alcançar, você nunca vai alcançar. Nunca vai alcançar. Você não pode ter uma ideia do assunto, você não pode ter uma noção do assunto, não, você tem que dominar o assunto. Aí você alcança. Mateus 22, 29, Jesus diz, vocês erram. Jesus está falando isso para quem? Para os fariseus e para os saduceus. Lembra aquela discussão? Os saduceus queriam pegar Jesus na questão da doutrina da ressurreição e da reencarnação. Aí eles pegam uma história, vão na lei, pegam lá o exemplo do levirato, traz para Jesus. A primeira fala de Jesus para responder eles, qual foi? Vocês erram, Mateus 22, 29, por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. Porque todas as vezes que eu não conheço as Escrituras, eu também me torno desconhecedor do que Deus pode fazer. Então, quando você domina um determinado nível de conhecimento, você tem autoridade, legitimidade para viver níveis de conquistas maiores. Doutrina da salvação não é diferente. Não basta você desejar ser salvo. Bobagem essa. Não basta. Eu quero ser salvo. Que lindo. Você sabe os processos? Você está dentro dos processos que Deus colocou para que ela se aplique? Porque quando nós falamos em doutrina da salvação, você precisa pensar em dois conceitos sobre a doutrina da salvação. Primeiro conceito, como ela se aplica. Segundo conceito, como ela se confirma. Se a estrutura do que propõe a doutrina da salvação não se cumpre na minha vida e na sua vida, em todos os seus processos, em relação a esses dois conceitos, fica tranquilo, você não vai ser salvo. Não vai. Porque o Senhor, Ele tem um grupo aí que não gosta muito dessa fala, que eu não gosto. Mas e daí? Nem todo mundo gosta de tudo, na verdade, gente. Algumas pessoas não gostam de ouvir, por exemplo, sobre regras. Por quê? Porque regra restringe. Regra tira a sua liberdade.
A regra não permite você ter liberdade. A regra não permite você ir aonde você quer. Regras impõem limites. E é isso que a nossa fé em Jesus constrói para a nossa vida. Uma imposição de regras. É isso aí, querido, você não é livre. Quem disse que você é livre? De onde você tirou essa ideia que você é livre? Eu e você, nós não somos livres. Paulo escreve à igreja de Roma: quer ser salvo? Aí no capítulo 10 ele diz: para ser salvo, você precisa confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o quê? É o quê? Alguém aqui já confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor? Então você não é livre, porque você tem um Senhor sobre você. Simples, ué. O discurso pode parecer duro, essa fala pode parecer violenta, mas ela é absurdamente bíblica. Porque quem tem Senhor não tem destino próprio, não tem vontade própria, não tem arbítrio próprio, não tem desejo próprio e nem sonho pessoal. Tudo que ele tem e para quem ele vive é para aquele que ele elegeu e escolheu ser o seu Senhor. E esse Senhor colocou regras para que eu possa, para que você possa receber da sua vida todos os benefícios do senhorio dele. Porque um Senhor, ele é abençoador daqueles que o servem, daqueles que o seguem, desde que estes cumpram integralmente tudo que ele manda. E aí vai mais uma palavra que tem uma turma que não gosta de ouvir. É isso aí, Jesus manda. Jesus não pede, Jesus não solicita, Jesus não aconselha, mas ele é o Senhor. E por ser o Todo-Poderoso, ele ordena. Tudo que ele fala é. Talvez vocês estejam assim: pastor, mas por que essa fala é já tão assim, né, rasgada, essa sapatada logo nos primeiros 10 minutos de aula? Não deu nem tempo de gostar do senhor, já estou detestando o senhor. Ué. O senhor podia ter sido mais agradável, mais sorridente, mais empático conosco, não é verdade? Esse é o nosso problema. Nós queremos suavizar uma mensagem que nunca foi suave. Nós queremos, né, suavizar um discurso, um evangelho que sempre foi contundente. E por causa desse desejo e desse esforço em suavizar uma mensagem que nunca foi suave, tem uma teologia liberal invadindo as nossas igrejas, tem uma teologia progressista entrando dentro das nossas igrejas, contaminando os nossos jovens, seduzindo os neófitos na fé, e eles estão sendo atraídos por essa teologia liberal, confortável e progressista, caminho espaçoso e largo, cujo único destino é a perdição eterna. E só tem uma forma de parar esse liberalismo teológico devasso, profano, que contradiz, perverte e barateia a graça de Deus. Só tem uma forma. E sabe qual é essa forma? Sermos literais, fiéis e conservadores, é o que essa palavra diz. Pense nisso, queridos. Pense nisso. É com muito amor que eu estou aqui nessa noite para compartilhar esse assunto com vocês. A palavra de Deus é tudo que se diz respeito ao céu, é absoluto, não é relativo. A igreja hoje relativiza assuntos que ela não tem autoridade para relativizar. Eu não estou falando nem de competência, nem de conhecimento. Não, ela não tem autoridade. A igreja está relativizando assuntos que ela não tem autoridade para relativizar. E por que não tem, pastor? Porque quem deu esse valor, esse princípio, foi o Senhor, Criador dos céus e da terra. E quem sou eu para relativizar a vontade dele? Então o Senhor, ele é um Deus de regras, de mandamentos, de ordens, de princípios. O caráter de Deus não mudou, o caráter de Deus não evoluiu, o caráter de Deus não se contextualizou com o tempo, com a cultura. Por quê? Porque ele é o Senhor de todas as coisas. O que ele disse para um povo há 5.000 anos atrás, o que ele disse para um povo há 4.000 anos atrás, o que ele disse para um povo há 3.000 anos atrás, o que ele disse para um povo há 2.000 anos atrás, continua valendo ainda hoje. Porque o que ele falou há milhares de anos atrás, ele não disse dentro do nosso cronos, ele disse no tempo da eternidade dele, na sabedoria dele. Então não muda. É princípio, é regra.
Quando o assunto é doutrina da salvação, nós precisamos olhar para esse assunto de forma muito responsável e com o coração cheio de temor. Talvez um dos assuntos que vocês mais ouviram até hoje nesse intensivo foi sobre o arrebatamento. Aliás, creio que toda ministração aqui teve uma pitada de arrebatamento, teve uma pitada de despertamento para a volta de Jesus. E está certo. Talvez hoje uma igreja, um pastor, que no seu sermão ele não citar o arrebatamento da igreja, ele corre o risco de comprometer a saúde de todo o seu sermão. Não importa o assunto que você esteja falando, não importa o assunto, seja ele libertação, seja ele cura, seja ele maravilha, seja o que for, não importa o assunto, se no seu assunto você não tocar nesse tema, volta de Jesus, você corre o risco de estar produzindo um sermão gerado, motivado e incentivado pela sua alma. Você corre o risco. Por quê, pastor? Porque não há expectativa mais importante para a igreja do que a volta do seu Senhor. Não existe. Fala para mim, qual é a expectativa mais importante para a igreja hoje? Me fala alguma coisa que seja mais importante que a volta de Jesus. Fale aí, pode falar. Busque, procure, não existe. Esse é o anseio da igreja. Por que hoje nós vivemos um tempo de uma igreja ineficiente? Porque venhamos ou não venhamos, vamos construir aqui uma autocrítica. Os pastores aqui, dá um sinalzinho para me ver os da minha tribo aqui. É para nós, nós estamos nessa, gente. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de nós, o que é uma autocrítica. A igreja se tornou ineficiente, de um modo geral. Claro que existem santos homens de Deus, homens sérios, mas de uma forma geral a igreja tornou-se ineficiente. É só você olhar para a sua cidade, que você vai ver que a igreja é ineficiente. É só você olhar para o número de homicídios, é só você olhar para o número de prostituição, de dependente químico, para o domínio do tráfico de droga, é só você olhar para esses índices. É só você puxar o censo da sua cidade, ver quantos mil habitantes tem na sua cidade e buscar saber quantos desses 1000 habitantes são crentes de verdade, frequentando, e você vai ver que a igreja perdeu a sua eficiência. E o problema não está na mensagem. Então nós precisamos ter uma autocrítica saudável e honesta a nosso respeito. Porque senão a gente não muda. Não muda, doutor Guilherme. Não muda. A zona de conforto é um negócio miserável. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom, mas não presta. Não presta, mas já foi pior. Uma coisa doida. E nós temos um dever, nós temos uma busca, eternidade. A volta de Jesus é a mais importante expectativa para uma igreja. Tem que ser. Queridos, a saúde de uma igreja depende do quanto arde dentro dessa igreja o desejo para que ele venha buscá-la. Quer saber o nível de saúde? Quer determinar quão saudável é uma igreja? Quer determinar o nível de saúde espiritual, de maturidade de uma igreja? Então, busque dentro de você o quanto queima dentro de você o desejo para que ele venha. Ah, pastor, mas é porque eu tenho algumas dúvidas escatológicas. Sabe, eu tenho ouvido muito que talvez a igreja passe pela grande tribulação, de que a igreja vai passar um período da grande tribulação, de que na verdade a grande tribulação já ocorreu num outro tempo. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Porque nós somos pré-tribulacionistas. Aqueles que desejam a volta de Jesus antes da grande tribulação são pré-tribulacionistas. E o pré-tribulacionismo, nesses tempos modernos, tem sido combatido de uma forma desleal. De uma forma que os irmãos me perdoem se você pensa diferente, me perdoe, mas eu não tenho outro argumento para usar diante de tantas evidências bíblicas. Desonesto com as escrituras. Sabe por que o pré-tribulacionismo ele é combatido? Porque o pré-tribulacionista, ele não dá folga. A doutrina pré-tribulacionista diz o seguinte: se você não for fiel até a morte, você fica. Todas as demais propostas escatológicas sempre tem uma saída para você. Todas têm. Façam isso, todas têm.
todas as outras propostas escatológicas, fora o pré-tribulacionismo, ameniza o discurso e te dá a chance, aumenta a sua chance. Deixa eu te dizer uma coisa, nesse livro aqui não tem chance. Nesse livro aqui tem um Deus de justiça e um Deus de juízo. E esse Deus de justiça diz: a minha justiça é o meu filho, e o meu juízo é todo aquele que negar ele e a sua palavra. Aqui. Então não tem flexibilização. Toda doutrina escatológica fora do pré-tribulacionismo, ela é flexível. E as escrituras não são flexíveis. Deus não é flexível. Ah, mas ele é um Deus de graça. Até na graça ele é inflexível, ele é rígido na sua proposta. Como, pastor? Me prove que Deus é rígido na proposta da graça. Vou lhe dar o versículo mais conhecido da igreja, para qualquer um, qualquer pessoa. Se converteu ontem já sabe esse versículo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, graça manifesta, que deu seu único filho, graça abundante, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Critério e juízo. Se você não crê que Jesus Cristo é o teu Senhor, você está fora. Você tem que crer nele. Se você não crer na pessoa de Jesus, você está fora. Então a graça não flexibilizou nada, a graça aumentou a régua de exigência. Ela aumentou a nota de corte. Por quê, pastor? Porque crer em Jesus não é só acreditar em Jesus. Crer em Jesus é amar Jesus. Você já parou para pensar nisso? Como assim, pastor? Porque Jesus não é um ícone de uma religião. Jesus não é um personagem altruísta apenas. Não, Jesus foi alguém, irmãos, que deixou a glória dele, o reino eterno dele. Se fez um homem como eu e você, para ser tentado em tudo como eu e você, para que pelo poder dele, conhecedor das nossas fraquezas, pudesse nos ajudar a vencermos nós as nossas tentações. Está lá em Hebreus, capítulo 2. Jesus não é um personagem religioso, não é um ativista moral, não é um ativista social, cultural, regionalista. Não, Jesus é o Filho de Deus, que se fez homem como eu e você, morreu a minha maldição, morreu a minha morte, levou sobre si a minha ruína, a minha dor, a minha miséria, para que eu pudesse ter tudo que o Pai Celestial teria para mim. Então crer em Jesus não é expressar crença em um ser, é olhar para esse Jesus e dizer: como não te amar diante do tanto que fizestes pela minha vida. Quando Jesus diz em João 3,16 que o Pai deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, Jesus está dizendo: esse crer em mim é me amar, até que custe toda a sua vida. É me amar até que esse amor por mim te consuma por completo e você esteja pronto para perder a sua vida. Forte essas coisas, né? Mas é o que esse evangelho diz. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Só existe uma forma que Jesus entende que você o ama. Só tem uma forma de você fazer Jesus entender que você ama ele de verdade. Só uma única forma. Só existe uma única forma de você fazer Deus entender que você o ama. Só uma única forma. E não são as suas orações. Eu não estou desmerecendo o poder da oração. Só estou dizendo que as minhas orações não é a forma pela qual Deus, assim, biblicamente falando, entende que você o ama. Não são os teus louvores, as tuas danças. Só tem uma forma. João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,21. Se você me ama, você guarda o meu mandamento. Eu te amo, meu Pai te ama e eu vou me manifestar para você. Só tem um jeito. Então, queridos, quando nós falamos na doutrina da salvação, nós estamos falando de uma régua de corte muito exigente, ué. Então deixa eu perguntar, você acha injusto essa régua ser exigente? Talvez você possa até achar. Porque você diga: pastor, é injusto porque eu sou incapaz. Não, você não é incapaz. Meu Deus, eu tenho que ficar em pé de novo. Quem diz que você é incapaz? Quem disse que você é incapaz? Você não é incapaz.
Sabe por que você não é incapaz? Porque Ele te deu e Ele me deu todas as ferramentas, todos os meios possíveis para que eu e você pudéssemos viver plena salvação. Ele nos deu a palavra dEle, Ele nos deu o Espírito Santo dEle para habitar na nossa vida e nos ensinar tudo que seja necessário para que essa plena salvação se construa na nossa vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. E o Consolador, esse vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho ensinado e vos fará lembrar de tudo que for necessário. Então, sabe o que acontece com quem tem uma experiência com Jesus? E vamos construir esse processo. A pessoa tem uma experiência com o Evangelho. Essa experiência que ela tem com o Evangelho constrange o coração dessa pessoa. Esse constrangimento gera arrependimento. Esse arrependimento produz quebrantamento, que produz confissão. E esse processo, uma vez completo, perfeito, começa a produzir o novo nascimento. É assim que funciona. Onde é que tem esse modelo? Atos capítulo 2, do 34 em diante. Versículo 34, Pedro está terminando de pregar um sermão de menos de 10 minutos. Primeiro sermão da igreja. Não tinha uma estrutura homilética que talvez pudesse passar numa banca de aprovação de um seminário teológico. O sermão de Pedro não passaria na banca de homilética de nenhuma escola teológica, não passaria. A estrutura homilética de Pedro não fazia o menor sentido. Mas não precisava de sentido homilético, precisava de sentido bíblico no que ele falava. E quando ele termina de falar, o texto de Atos capítulo 2 diz que, versículo 38, me ajuda aí, diz que o coração de quem o ouvia estava compungido. É isso que está escrito aí no 38? E o coração deles compungido, é isso? 38? Não, 38, 48 não. Porque nem tem 48, se eu não me engano. Não tem nem 48 versículos em Atos 2, 38. 38, esse é 38, né? 37. O coração deles estava como? Compungido. Essa palavra compungido, no grego, sabe o que ela significa? Como se alguém estivesse sofrendo ferroada. Sabe uma ferroada? O coração deles, eles estavam sentindo isso, como se estivesse levando ferroada no coração. Porque é isso que esse evangelho produz na vida de quem o ouve. Esse evangelho aqui, queridos, ele não é paz, não. Quem diz que ele é paz? Fizeram uma pergunta para Jesus e Jesus disse o quê? Eu vim trazer foi espada. Olha aqui a espada. Esse evangelho, quando ele se encontra com um homem e uma mulher pecadores, quando ele se encontra, ele não vem trazer paz, não. Conversa é essa? Que loucura é essa? Esse evangelho, quando ele se encontra com um homem e uma mulher pecadores, ele não vem trazer paz, ele vem trazer caos. Esse evangelho está mostrando o caos para o pecador. Quero mostrar o caos para você. Como assim? A alma que pecar, essa vai morrer. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Esse evangelho, ele revela em primeiro lugar o caos, ele constrange. É isso que o evangelho produz, irmãos. Porque se ele não produz isso, como é que ele vai nos convencer do pecado? Fala para mim como? Então, quando essa turma ouviu a pregação de Pedro, e a pregação de Pedro foi uma pregação dura. Foi uma pregação dura. Como é que Pedro termina o sermão aí, por volta do versículo, entre o versículo 34 e 36? A este Jesus, que vocês, Jesus está falando para quem? Para os judeus, que vocês crucificaram, porque essa turma que crucificou Jesus, 50 dias antes, escolheram Barrabás, não foi? Pilatos coloca, olha, eu não vejo por que matar esse homem, mas vocês estão querendo que eu mate, mas eu não vejo por quê. Mas eu tenho por hábito na festa da Páscoa de vocês soltar alguém. Está aqui o Jesus que vocês querem que morre, e tem aqui esse miserável, ladrão, homicida. Barrabás, quem vocês querem que eu solte? Qual foi o grito da multidão? Eles escolheram Barrabás. Agora deixa eu te perguntar, quando eles escolhem Barrabás, eles pensavam estar fazendo o que era certo ou o que era errado? Pensa nisso, essa pergunta é importante. Eles pensavam que estavam fazendo o que era certo ou o que era errado? O que era certo, mas o que era errado? O que era certo porque era o que eles desejavam.
Era errado porque não era justo. A mesma coisa acontece com o pecado. Quando você mente, quando você engana, quando você adultera, quando você se prostitui, quando você rouba, você pensa que está fazendo certo, porque é o que você quer. Você conhece alguém que adulterou assim, sem querer? Ai, que nojo, meu Deus, eu estava adulterando. Ai, Você já viu? Não. Estava fazendo certo porque era o desejo, mas não era o justo. Aquela turma escolheu Barrabás. Agora Pedro, lá na festa do Pentecoste, 50 dias depois, aliás, 53 dias depois, que a festa do Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu 2 dias antes, na sexta-feira. Então, para dar as datas exatas, Pedro está discursando para aquela turma, e Pedro diz: esse Jesus que vocês mataram, por que eles mataram Jesus? Porque eles escolheram Barrabás. Esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor sobre todas as coisas. Não é o que está escrito aí? Quando eles ouvem isso, irmãos, sabe o que acontece dentro deles? Ferroada. E o coração deles ficou compungido. Porque esse evangelho, ele faz isso quando encontra com o pecador. Porque se eu tenho uma forma do evangelho começar a produzir efeito, quando é que o evangelho produz efeito? Quando ele convence o homem do seu pecado. E esse é um papel de quem? Do Espírito Santo. João 16:8. E ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eles ouvem a mensagem desse evangelho, o coração deles aperta, miúda, e começa agora a se sofrer ferroada. E diante de tanta angústia, porque o evangelho, ele agonia, ele traz angústia para o pecador. Mas com qual motivo? É uma angústia para tirá-lo desse mar de perdição. É uma angústia dizendo: você está sofrendo porque você é culpado. Você está sofrendo porque você buscou esse caminho. Você está sofrendo porque você construiu esse destino. Mas tem uma luz que pode se manifestar na sua vida. Mas para essa luz acender sobre você, você tem que amar, você tem que desejar essa luz. No mesmo texto de João 3, que Jesus diz que o Pai amou de tal maneira, a sequência do texto diz que a luz veio ao mundo. Mas o texto diz que algumas pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Está aí na tua Bíblia, do versículo 17 em diante, de João 3. Aí Jesus continua falando, explicando por que eles amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio, eu sou a luz, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Aí Jesus diz o porquê. Porque eles não queriam que as suas obras fossem arguidas, perguntadas, questionadas, confrontadas pela luz. Eles preferiram ficar escondidos nas trevas. O evangelho, quando você ouve essa mensagem, sabe o que o evangelho faz? Ele traz luz sobre você, e aí você agora é revelado diante da grandeza da obra da cruz. Aí a glória da cruz do Calvário destoa de quem nós somos. E não tem como, sabe? A cruz do Calvário, irmãos, revela quem nós somos, revela quem você é. Não dá para esconder, não dá para fugir. A cruz do Calvário está dizendo: não sou eu que tinha que estar aqui, e você não tem o que falar contra isso. A cruz do Calvário está dizendo para você: era você que merecia estar aqui. Essa humilhação é tua. Essa ruína, essa vergonha, essa morte, essa maldição é tua. Aquela turma então ali da festa do Pentecoste fica com o coração agoniado e pergunta para Pedro: Pedro, o que a gente tem que fazer? Porque é tudo que a gente mais quer na vida. A gente está cansado desse negócio de vir aqui todo ano celebrar o Senhor, celebrar essa grande festa, voltarmos para casa e continuarmos com a nossa mesma vida comum, distante, seca, destoada de tudo que Deus significa. Porque nesse pouquinho de tempo te ouvindo falar, nesse pouquinho de tempo olhando para você, eu consigo perceber que tem algo em você que eu não tenho, que tem algo em você que é o que eu mais desejo para a minha vida, e eu quero saber como é que eu faço para ter isso que você tem. E Pedro responde para eles: a primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês precisam se arrepender. Então, quando eu tenho um encontro com o evangelho, ele tem que provocar essa consciência de arrependimento.
palavra arrependimento, em Atos 2,38, não é isso? Essa palavra arrependimento do grego, metanoeu. Essa palavra arrependimento não significa você mudar o seu comportamento, não é. Essa palavra significa você mudar a sua consciência. Porque a chave não é você mudar o jeito de fazer, a chave é você mudar o jeito de pensar. Porque se você não muda o jeito de pensar, você nunca muda o jeito de fazer. Você já tentou se libertar de um cativeiro, de uma amarra das trevas? Você já tentou se libertar de uma tentação que te governa, te domina por muito tempo? E hora você consegue, mas hora você cede e perde. Você vive até um tempo livre, glória a Deus, mas você vai lá e cai de novo. Sabe por que isso acontece? Porque você aprendeu um jeito de fazer diferente, que é importante, mas você não mudou o jeito de pensar a respeito disso. É só uma questão de tempo, você volta no mesmo comportamento. Então a chave, agarrou aí, é mudar o jeito de você pensar. Então Pedro diz, vocês querem tudo isso que vocês estão vendo acontecendo, que vocês estão percebendo que faz sentido? Então em primeiro lugar, muda a consciência de vocês. E só tem um jeito de mudar a consciência, é quando essa palavra governa a sua vida. É quando essa palavra agora modela todos os meus valores, todas as minhas crenças. É quando essa palavra agora, de fato, ela passa a ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A única forma de mudar essa consciência é quando de fato eu guardo essa palavra no meu coração. Porque quando eu guardo essa palavra no meu coração, eu não vou pecar contra o Senhor. Salmo 119, versículo 11. Não tem outro jeito. Arrependimento. E aí Pedro diz, arrependimento, vocês precisam se arrepender para que haja remissão dos seus pecados. Você precisa se arrepender, ser batizado para que haja remissão do pecado, para que haja perdão de pecado. Arrependimento e batizado. Batismo, testemunho público. O que é o batismo? É uma exposição pública de que você agora tem um novo caminho. O batismo, ele é resultado de um acontecimento. Qual é o acontecimento? Eu já acertei a minha conta, confessei os meus pecados, não há mais erro na minha vida, agora é uma nova vida. Então quando eu tenho uma experiência com o Evangelho, eu sou levado a um tempo de arrependimento, de confissão, de quebrantamento, de humilhação. Esse processo me dá a chance de nascer de novo. Eu vou dar um número para vocês, como pastor. Sou pastor há mais de 20 anos de uma igreja. Conheço várias igrejas no Brasil, fora do Brasil. Tenho tido essa experiência de conhecer a multiforme igreja do Senhor. Deixa eu te dar um número. Cerca de 40% das pessoas que fazem parte de uma igreja local não nasceram de novo. Não nasceram de novo. Eu não estou falando de um grupo de 3 ou 4 pessoas. Estamos falando de um grupo de dezenas, de centenas de pessoas. Pastor, você que está aqui, faz essa conta na tua igreja. É fácil você saber quem nasceu de novo. Simples, é simples saber quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo, irmão, sabe o que é novo nascimento? Novo nascimento é você participar de uma natureza nova. Natureza nova. Novo nascimento, nova natureza. E essa nova natureza, ela tem uma fonte. Sabe qual é a fonte dessa nova natureza? É o Senhor. Evangelho de João capítulo 1, do versículo 10 ao 12, Jesus constrói esse assunto. Ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem de homem algum, mas nasceram da vontade de quem? Vontade de quem? De Deus. Então, a natureza do nascido de novo tem uma fonte, e essa fonte é perfeita, e essa fonte é inquestionável. Nós estamos falando de doutrina da salvação. O assunto volta de Jesus, arrebatamento da igreja, só faz sentido para os salvos. Para quem não é salvo, essa mensagem não faz o menor sentido. João, do que eu estava falando, Evangelho de João capítulo 1, do 10 ao 12, para você pegar o contexto.
Então o assunto volta de Jesus para quem não é salvo não faz o menor sentido, aliás, é terror. Arrebatamento da igreja para quem não é salvo é filme de terror. É filme de terror. Arrebatamento da igreja para quem não nasceu de novo é filme de terror. É meteoro cair na terra e destruir na terra, é fome, é perseguição, é doenças incuráveis, pandemia atrás de pandemia, é filme de terror. Mas e para os salvos, o assunto arrebatamento da igreja é a conclusão do mais belo romance já escrito, que é o encontro do noivo com a sua noiva, para se unirem, se casarem e viverem eternamente juntos. Mas quando que esse belo romance se concretiza? Se torna real? Quando eu sou plenamente salvo. Esse é o nosso assunto. Estou tentando colocar só um fundamento para a gente entrar no estudo, porque sem esse fundamento pode ser que não faça sentido para você. Quando nós falamos em plena salvação, nós estamos falando, irmãos, do seguinte fato: o homem perdeu o bem mais precioso que ele possuía. O bem mais precioso. E qual era esse bem mais precioso? O seu relacionamento com Deus. Era o que ele tinha de mais valioso. O homem era senhor do Éden. O homem, ele entregava o seu senhorio do Éden quando o todo-poderoso Senhor chegava para se relacionar com ele. Então o homem perdeu o bem mais precioso que ele possuía, o seu relacionamento eterno com Deus. O pecado tem esse poder de fazer separação entre nós e o Senhor. Esse é o poder do pecado, ele me separa de Deus. Isaías 59:2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, eis que seu ouvido não está gravado para que não possa nos ouvir. Mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso que o pecado produz. Esse é o poder do pecado. Só que tem um detalhe: o pecado, ele não tirou só a nossa intimidade com Deus. É um erro você pensar que o pecado, nós falamos isso, né? Nós ensinamos, pregamos, a gente está essa. É um erro você dizer que o pecado, o maior dano do pecado foi tirar o seu relacionamento com Deus. Porque não foi só esse o dano. O pecado não só me priva do relacionamento com Deus. Não. O pecado tem danos, consequências muito mais sérias. Quando você peca, você não perde só a intimidade sua com Deus. Quando você peca, você não perde só a presença de Deus. Não, você não perde. Não é só isso que acontece. Que já é grave, sim ou não? Já é grande. Quando você peca, além de perder a presença de Deus, além de perder o relacionamento com Deus, você é condenado por Deus. Então, além de você perder o relacionamento, você agora é julgado por Deus. O pecado, ele trouxe sobre nós condenação sobre nós. Não foi só o seguinte: o homem pecou, sabe? O Senhor chega lá na eternidade e diz para Gabriel: ô Gabriel, eu não vou lá mais no Éden não. Aí o Miguel chega: e aí Gabriel, o que aconteceu com o Senhor? Está chateado, estou triste, está cabisbaixo, o que chegou, meio bravo, o que foi? Porque ele foi lá e o homem pecou, e ele disse que agora não vai deixar mais o homem ficar na presença dele. Puxa, que triste. Não foi isso que aconteceu. O pecado do homem não chateou Deus somente. O pecado do homem não só tirou o homem da oportunidade de estar diante dele, não. O pecado do homem obrigou esse Deus santo e poderoso a julgar esse homem por causa do seu pecado. Porque o meu pecado e o teu pecado afronta a santidade de Deus. A sua mentira, o meu engano, a minha inveja, a sua prostituição, o seu adultério, o seu roubo, a sua dissimulação, o meu ciúme, isso afronta a santidade de Deus. E tudo que afronta a santidade de Deus manifesta juízo. Tudo que afronta, queridos, a santidade de Deus atrai juízo. Não atrai justiça, atrai juízo. E juízo de condenação eterna, de morte eterna. Romanos 3:23. Nós somos destituídos da glória de Deus, nós perdemos a glória de Deus, perdemos a influência de Deus, perdemos essa proximidade daquilo que define o Senhor por causa do pecado, e recebemos agora como pagamento dessa perda
morte eterna. Romanos 6:23. Agora, eu e você, nós vamos entender algo. Embora esse fato grave aconteceu, não era isso que ele queria. Embora nós possamos ver tanta rigidez do Senhor para executar o juízo contra o pecador, porque o juízo, deixa eu dizer uma coisa para você, já vai pensando nisso aí, tá? Já vai pensando aí. Você já ouviu assim, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Eu estou procurando esse texto na Bíblia. Eu estou procurando. Porque quando eu vejo Deus falando em relação ao pecador, sabe o que eu vejo ele falando? Que ele está irado com o pecador, que ele quer destruir o pecador. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo. Ele ama o homem, mas eu não enxergo essa doutrina de amar o pecador, porque o pecador despreza Deus, o pecador zomba de Deus, o pecador afronta Deus. E a justiça dele não pode permiti-lo amar esse ser que despreza a glória dele. Eu sei que parece dois assuntos inseparáveis, mas não são inseparáveis. Ele ama o ser humano, mas ele tem um problema sério com o pecador. A questão do pecado atrai o juízo eterno dele, mas ele não queria que fosse assim. Então aí se estabelece um impasse. Qual o impasse? Eu amo o homem, mas eu odeio o pecado. Talvez esse adjetivo, né, o verbo odiar não combina com a natureza de Deus, claro. Mas para você entender, ok? Eu amo o homem, mas eu não posso aceitar o pecador. Eu não posso, porque é contrariar a minha natureza. Então aí tem um impasse, porque ele quer ter o homem, mas não pode receber o pecador. E o homem, por outro lado, não pode reverter o que ele fez. Você não pode resolver o problema do pecado. Existe, querido, uma incapacidade absoluta em mim e você para resolvermos a questão do pecado. Nós somos plenamente incapazes. Opa, o doutor Guilherme não está aqui, né? Saiu aqui. No meio jurídico, você pode declarar uma pessoa plenamente incapaz. Tem alguém que é da área do direito aqui? Pronto, está ali a doutora ali. Já é doutora já? Ou é só bacharel? Já passou na OAB? Ah, então é doutora mesmo agora. Tem que valorizar, não tem? Porque passar na OAB hoje não está moleza não, né? Existem pessoas que são plenamente incapazes. Uma pessoa, doutor, que é plenamente incapaz, como é que fica a vida dela? Se a pessoa que é plenamente incapaz, ela é possuidora de muitos bens, mas ela é plenamente incapaz. Aí um determinado juiz vai lá e determina que essa pessoa é plenamente incapaz. Como é que ela fica agora? O que ela precisa? Precisa do quê? É isso aí. Ela precisa de alguém agora para cuidar dela, precisa de um tutor. Você e eu somos plenamente incapazes de resolver a questão do pecado. E Deus agora precisa resolver esse assunto. Só que o tutor do incapaz tem que ser plenamente capaz. Capaz em todos os ambientes. Judicialmente, esse tutor tem que ser capaz de cuidar do incapaz. E ele tem que demonstrar essa capacidade. Você e eu somos incapazes de resolver o nosso problema com o pecado. Nós somos completamente incapazes de termos salvação. Não tem nada que eu possa fazer, que você possa fazer, que pode reverter o processo de condenação. Porque perdoar pecado e salvar é um ato exclusivo de Deus. Só Ele pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer. Isaías 43:25. Eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É só Ele que pode fazer isso. Salmo capítulo 3, versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a obra da salvação é uma ação exclusiva do Senhor, porque nós somos plenamente incapazes. Já que eu sou plenamente incapaz, então Deus criou o seu modo para salvar o que estava perdido. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Porque Ele criou o modo dele. Ele criou o modo dele.
Assim como um juiz de direito determina um capaz para ser o tutor do incapaz, o nosso Senhor, o justo e reto juiz que julga as nações com cetro de autoridade, Ele criou o seu modo para resolver o problema do incapaz. E esse modo que Ele criou para salvar o que estava perdido tem um nome. E sabe qual é o nome? Cristo Jesus, Redentor meu, teu e nosso, para a glória do Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro pelo qual importa que sejamos salvos, senão a saber o nome de Jesus. Esse é o jeito de Jesus. Não há nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.